E aí, pessoal, como é que estamos? Passando aqui para nós conversar um pouquinho sobre intolerância religiosa. Eu sei que isso é um assunto que vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Eu sei que isso é um assunto que vai dar o que falar. Eu sei que é um assunto que muitos vão criticar, muitos vão apoiar, muitos vão se identificar com o que eu estou falando. É um assunto que eu estou puxando, que eu estou trazendo, porque é um assunto que eu me identifico. Identifico porque no passado nós todos somos imaturos. Todos. Não existe ninguém que nasceu maturo. A gente vem tendo a maturidade no decorrer do tempo. Então no passado a gente muito falhou. E hoje, parando para refletir e pensar, às vezes ainda nós falhamos. Mas nunca é tarde para chamar e rever o nosso conceito, rever o que estamos errando e refazer de uma forma melhor para que aquilo não venha prejudicar o próximo. Intolerância religiosa ela existe em todas as religiões. Não é só no candomblé, não é só na magia, não é só na quimbanda, umbanda, ritos afros, não é só na religião de matriz africana. Intolerância existe dentro de uma igreja. A intolerância existe no catolicismo, no espiritismo, no budismo, no hinduísmo, no xamanismo, existe em tudo que é lugar. Os maiores vilões da intolerância da sua religião, eu vou trazer agora o nosso vídeo e vou focar para dentro das magias, para dentro do batuque, para dentro da quimbanda e da umbanda. O maior inimigo da intolerância religiosa é o que pratica a nossa própria religião. Primeiro, falta de união. Falta de união. Segundo, a função do eu sei mais do que aquele. A partir do momento que tu põe teu ego na frente de outro, que tu discrimina, seja ele o que for, o terreno, ou o terreiro, casarão, a cabana, ser pequena, ser simples, tu já está tendo uma intolerância. Porque o que faz a nossa magia acontecer não é o glamour, não é os delírios, e sim a essência do ritual que tu está fazendo. Às vezes a gente aponta os erros, os dedos para as pessoas porque botou uma roupa feia, porque a pombagira se vestiu assim, não é, porque o Exu bebe demais, ou quem está fazendo da intolerância, quem está fazendo os outros ver a religião, seja ela qual for, com os olhos errados e dando um incentivo para eles cometerem até mesmo uma intolerância, é o próprio praticante daquela religião. Aí eu pergunto para vocês, aconteceu um fato onde aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Zona Norte, uma casa foi apedrejada no meio de um ritual de cultos afros pela vizinhança. Por que aconteceu isso? Porque pegaram os corpos de cabrito e de porco e largaram numa esquina bem em frente ao colégio. Tá? Esse acontecimento aconteceu aqui 3 ruas aqui do templo. Rolou um sum-sum-sum. Naquela noite nós fomos lá ver o que estava acontecendo, porque nós ia naquele evento. Acabamos não indo. Mas como estava um alvoroço, nós fomos ver. Tu via pessoas falando mal, pessoas que estavam no culto. Tu via pessoas falando bem, tu via de tudo que era coisa acontecendo, via um bate-boca, mas enfim, deu caso até de polícia. A pergunta é, quem é que trouxe a intolerância para dentro daquela situação? Foi quem agrediu ou quem se sentiu agredido? Outro ponto,
quem é que agrediu e quem se sentiu agredido. Porque a pessoa que está ali, a partir do momento que viu corpos de bichos grandes na esquina da sua casa, de frente no colégio, pode também ter se sentido agredido. Ele pode ter achado que aquilo ali também foi uma intolerância com ele. A intolerância, ela vem a se gerar uma agressão a partir do momento que tu ocupa o espaço do próximo. O que temos que cuidar todos nós? Todos temos que cuidar para não haver intolerância. Não ultrapassar o espaço do teu próximo. Existe um ditado na Bíblia que é: amai o seu próximo como a si mesmo. Se nós começar a olhar o próximo com outro olho, com os outros olhos, não apenas aqueles olhos de já vai vir dando facada, já vai vir dando pontada, mas tentar ter uma empatia, tentar ver o que ele está sentindo, o que ele pensa, facilitaria muito o decorrer de muitas intolerâncias que tem. Claro, não existe só intolerância religiosa, existe outros tipos de intolerância. Intolerância sexual, intolerância racista, existem vários outros tipos, gente. Mas tudo se gera por quê? Pela falta de tolerância. Pela falta de tu deixar um espaço para fazer com que o próximo tente te entender ou que tu também tente entender o próximo. Talvez para o terreiro desse meu amigo que fez o ritual esteja certo o ritual sendo feito. Não sou ninguém para discordar, eu sei do meu ritual. Mas talvez para as pessoas que também viram a situação na rua estejam certo que queiram que tirem para deixar a rua limpa, porque passa crianças, passa idosos, podem cair. Ambos, na verdade, estão certos. Mas chegou uma agressão, foi resolvido numa agressão aquilo. Aí eu pergunto, a intolerância religiosa, ela veio da onde? A intolerância religiosa, ela vem do berço. A intolerância racial vem do berço. Intolerância sexual vem do berço. A intolerância, ela vem do berço. A partir do momento que tu não tem o costume de ser tolerante com as coisas, que a tua família não te ensina isso e com o decorrer da tua vida tu não aprende a ser tolerante com as coisas, a intolerância ela toma conta do ser humano. Existe a tolerância do tempo. Existem muitos clientes intolerantes com o tempo. Existem muitos seguidores de templos intolerantes com o tempo. Que é aqueles seguidores, aqueles clientes que começam a fazer um ritual hoje e querem que em 2 horas dê retorno. Existe a tolerância do tempo. Aí em 2 horas não deu retorno, ligam para o seu magista, enchendo, incomodando, até mesmo muitas vezes sendo gravemente ofensivo com palavras com o magista, achando que o magista vai sair dali e dar 2 tapas num espírito e o espírito vai correr para resolver o problema. Então é tolerância, pessoal. A arma para nós evitar a intolerância religiosa, a intolerância racial, a intolerância sexual, a intolerância seja ela qual for, é ser tolerante. É saber o espaço do próximo. E para isso, nós temos que pensar. Se eu vou fazer um ritual hoje, eu quase não faço rituais com instrumentos aqui no templo. Eu estou para fazer um ritual agora, próximo. Eu tenho 2 vizinhos próximos aqui, do lado do templo, que também residem. O que eu vou fazer? Um dia antes vou chamar eles e vou falar. Como o ritual vai ser feito numa segunda-feira, eu vou chamar eles e vou falar: ó, pessoal, vou fazer um ritual, vai ter um instrumento, mas vai ser das 7 às 10, 10 e meia no máximo, 10 e meia encerra tudo. Porque eu tenho que ser tolerante que meu vizinho do lado ele trabalha. Eu tenho que entender isso.
eu tenho que entender que o vizinho do lado também ele tem a vida dele. Mas os meus vizinhos também têm que entender que eu tenho um ritual a ser feito, ao qual eu necessito daquele período usar. Mas é de adequação, vamos se adequar. Se o melhor horário vai ficar assim, para que eu vou fazer um transtorno? Para que eu vou gerar uma discussão por causa de um horário, sendo que dá para nós nos adequarmos? Algum tempo atrás, aconteceu de um babalorixá, um cacique de umbanda, um mestre de Exu, colocar uma roupa bem vantajosa para sua pombagira. Naquele período eu também achei meio deselegante, vamos dizer assim. Mas parei para rever. Se ela está dando condições e eles estão bem com aquilo, por que eu vou ser intolerante com isso? Tenho que dar parabéns para a tolerância dele e pelo sucesso que ele está tendo. Então são de pequenos erros, pessoal, que se gera uma intolerância. A intolerância ela vem de casa. Tu cresce vendo isso acontecer. É na mídia, é ouvindo rádio, é tu vendo a intolerância em futebol, intolerância enfim, dentro do meio político. A intolerância ela está em todo lugar. Vamos combater isso com a tolerância. Vamos combater isso com a empatia. Vamos combater isso para não deixar com que as nossas gerações futuras sejam tão intolerantes quanto tolerantes. Vamos fazer com que essa luta da intolerância mude e vire essa chave. Que não exista a intolerância racial, intolerância sexual, intolerância ou preconceito, não exista. Que a gente possa trilhar, que nós possamos, não vou dizer se viver em harmonia 100%, porque não existe isso, mas sim, ao menos, conviver em harmonia. Que possamos entender o espaço do outro. Que possamos tentar entender o que se pensou no momento. A intolerância religiosa, a intolerância se gera a partir do momento que tu põe uma roupa ou qual tu usa da tua religião, tu sai na rua e as pessoas debocham de ti ou as pessoas te humilham. Isso é uma intolerância. Isso é uma discriminação. Vamos fazer com que a nossa nova geração mude isso e vamos tentar ser mais tolerante para com o próximo. Não vamos deixar essas situações mais agirem. Aos chefes de terreiro que estão ouvindo isso daí. Muitas vezes a intolerância, muitas vezes a fala má sai de dentro da própria corrente. Disciplinai para não acontecer isso. Aonde o joio está no meio do trigo, tem que selecionar. Muitas vezes uma peça muda toda a história do xadrez. Conversa, sente, entenda e explique qual razão que é feita as coisas. Conversa com seu vizinho, expõe que você vai fazer algo e pergunte qual o melhor horário, qual o melhor momento para ambos ficarem de comum acordo e de paz no ambiente. Vamos evitar, vamos terminar com essa intolerância. Vamos ter mais empatia pelo próximo. Um abraço a todos.